Qual a sua reação quando você vê uma mulher usando véu? Quando eu vejo uma mulher usando véu, eu logo penso que ela é uma pessoa muito modesta e tem muito cuidado com a sua espiritualidade. Ao longo da história, no judaísmo e no cristianismo, o uso do véu, ele foi muito importante. Então hoje neste vídeo a gente vai se aprofundar sobre este assunto e você vai tirar todas as suas dúvidas sobre o uso do véu na igreja e fora dela. O uso do véu tem raízes profundas dentro do cristianismo. Há séculos o véu vem sendo usado por mulheres cristãs dentro da igreja, como sinal de respeito e modéstia. Durante a igreja primitiva, o uso do véu vinha com o versículo de 1 Coríntios 11:10, onde Paulo diz que as mulheres deveriam usar o véu em sinal de autoridade perante os anjos. Já na Idade Média, o uso do véu seria obrigatório para todas as mulheres casadas. Inclusive, o véu era sinal de piedade para as freiras. Algumas igrejas na Reforma Protestante abandonaram o uso do véu, mas algumas denominações, como anabatistas e menonitas, mantiveram este uso. Já no século XIX, o uso do véu pelo Concílio do Vaticano, ele reduziu a prática do véu, o uso do véu. Então, só algumas igrejas católicas tradicionais continuam usando o véu. Em Êxodo 34:33, a gente vê o relato de Moisés, onde ele, ao falar com o Senhor, o rosto dele brilhava. Então, ele precisava usar um véu para tampar o seu rosto. Isso simbolizava a santidade e como o povo não estava pronto para falar com Deus diretamente, então eles precisavam de um intermediador, no caso, Moisés. Paulo, em sua carta aos Coríntios, fala que o uso do véu ele é um sinal de respeito e de submissão à ordem divina. Lá em 1 Coríntios 11:5, Paulo diz que a mulher que profetiza com a cabeça descoberta, ela desonra a sua própria cabeça, e seria melhor que a mulher tivesse rapado a cabeça. No judaísmo, a modéstia é essa palavra aqui, e ela tem um princípio fundamental para as mulheres judias, e elas significam, além da modéstia, é um sinal de respeito e é uma separação do público e do privado, frisando que a beleza não está só no exterior, mas sim no interior. As mulheres judias têm várias formas de usar o véu. Tem algumas que usam perucas, amarrações diferentes, com diferentes tecidos, enfim, é uma infinidade de como elas usam o véu. Já na Igreja Católica e na Congregação Cristã no Brasil, elas usam um véu que ele é rendado. Ele é um tecido um pouco mais fininho e ele é rendado assim, ó, é muito bonito, inclusive eu tenho um. As judias, elas usam o véu assim ao longo do dia, tá? Elas usam o véu o tempo todo. Já em outras religiões, como a religião muçulmana, elas usam o hijab. E o hijab, ele cobre toda a parte do cabelo, então elas não podem mostrar nenhum pedacinho do cabelo, tá, gente? O cabelo é totalmente privado para elas só mostram para quem elas têm confiança e para a família delas, tá? Então tem diversas infinidades, formas de você usar o véu. E em diferentes religiões dá para você identificar quem é de qual religião, dependendo do estilo do véu. Já nós que somos cristãs, a gente não usa o véu em tempo integral, a gente só usa mesmo para fazer orações e nos cultos na igreja, tá? Então, como que a gente pode trazer os véus para os dias de hoje? Bom, nessas religiões que eu citei para você, no judaísmo, em algumas igrejas do cristianismo e no islamismo, muçulmanos, que é a mesma coisa, tá, gente? Eles praticam o uso do véu, tá? Eles só mudam o tempo mesmo que elas usam, como eu expliquei anteriormente. Mas nós que somos cristãs, a gente tem que ver a importância do véu. É um símbolo de modéstia, de respeito. As pessoas que te olharem de fora vão ver que você se importa com a sua espiritualidade, se importa com a modéstia.
em você ser respeitada. Como o mundo de hoje é bem moderno, o uso do véu ele tá meio fora de moda, como dizem assim, mas eu acho o véu muito, muito lindo e um sinal assim maravilhoso de respeito, de autoridade, uma simbologia espiritual maravilhosa. E se eu for te dar uma dica, comece a usar o véu através das suas orações diárias. Então vai orar, coloca o seu véuzinho. Eu comecei a achar o véu super maravilhoso quando eu trabalhei com uma amiga minha que era da congregação cristã. E ela usava o véu quando ela ia falar da palavra comigo e quando ela ia orar. E eu achava assim maravilhoso. Inclusive, o véu que eu tenho hoje é da congregação cristã e ela que me deu. E aí, você viu a importância ao longo da história e o respeito e o significado do véu durante a igreja? Gente, é muito, muito, muito importante. O uso do véu, eu acho maravilhoso e magnífico. O que você acha? Coloca aqui nos comentários, me siga nas minhas redes sociais e até o próximo vídeo.